Boa noite. Agora sim, vamos começar nossa live aqui com o assistente social convidado, Caio Schaffer. Vamos esperando aqui o pessoal ir entrando. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou falando de Brasília. Eu trabalho em Manaus, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas estamos em teletrabalho, lá está em lockdown. E por enquanto a gente ainda não vai voltar ao trabalho presencial, né? Então eu só vou voltar quando lá estiver seguro, quando estiver tranquilo. Agora consegui resolver o problema aqui com o meu microfone e vamos poder começar a nossa live. O Caio já está online. Oi, Bruna, boa noite. Oi, Caio, boa noite. Boa noite. Agora sim, agora vai dar Agora tá me certo. Como é escutando? que você está? Pô, te escutando super bem. Tô bem, tô bem. Quer dizer, bem dentro do que dá pra estar nessa situação toda que tá vivendo Manaus, o país, né? A questão do coronavírus, Exatamente. de fato. Quando você não tava me ouvindo mais cedo, na primeira tentativa, eu falei que assim, agora a gente tá entrando na terceira fase do dia, né? Em que a gente preferia era estar fazendo essa conversa no bar, né? Relembrando os velhos tempos Exatamente. de UFRJ. Mas, né, a pandemia nos impede e a gente está vendo hoje, essa semana aí, essa situação toda do Amazonas e é alguma coisa extremamente angustiante e, assim, sem palavras para dizer o que é isso, né? Assim, em que ponto chegamos, em que local nós chegamos e daqui a pouco, né, 8h30 tem um panelaço aí para ver se para tentar pelo menos chamar atenção, né, para o governo federal, porque agora é Manaus, né, agora é o Amazonas e o Rio de Janeiro não está muito longe, né? Eu não sei como é que tá Brasília, você está Exatamente. de Brasília, né? Não sei como é que tá, Aqui mas está o um Rio pouco está mais perto disso. tranquilo, mas exatamente. Rio de Janeiro, todo final de semana, as praias lotadas, o centro lotado. Realmente o prognóstico não é nada positivo, né, em relação a essas situações, né? E Uhum. eu quero apresentar o Caio, gente, para vocês. Caio Schaffer é um colega muito querido, nós fomos colegas de graduação, estudamos juntos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, militamos juntos no movimento estudantil, a gente tem uma longa parceria e foi um colega que logo se formou, se especializou e entrou no campo sócio-jurídico, então tem uma atuação já e uma bagagem já no campo sócio-jurídico e vai trazer para a gente um pouquinho hoje sobre isso, sobre a atuação dele no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o Caio é mestre, né, pela Escola de Serviço Social, especialista em saúde da família e comunidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um currículo aí maravilhoso, né? Tem muita coisa para compartilhar com a gente. Ah, a gente vai estudando, né? E aí, à medida que Exatamente. as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando decisões, né? Tá no sócio jurídico não era um objetivo, né? Mas acabou acontecendo, né? A minha grande área, a área que eu sou apaixonado sempre foi a saúde, talvez muito por conta da residência em saúde da família. É, e aí, no meio da residência, eu passo para o tribunal e acabo escolhendo permanecer nessa área muito em função da estabilidade, né? Assim, você está aí no TJ Claro. do Amazonas e de fato, eu acho que para todos nós essa questão da estabilidade de não passar pelos ventos políticos de uma gestão municipal onde as cadeiras rodam, onde se você se contrapõe, você é mandado para o pior lugar para trabalhar naquela cidade, né? Não passar por isso, eu acho que é Exatamente. uma coisa que passa e que a gente está talvez um pouco menos sujeito, não completamente, né? Mas um pouco menos sujeito Exatamente. que os colegas que acabam indo parar ou no município ou no estado, né? Mas diga, quando você me convidou, o que você tinha em mente? Vamos fazer um bate-papo, assim, não quero Exatamente, a dar ideia é essa palestra, mesmo. não A gente quero. faz... Exatamente, a ideia é essa mesmo. É a gente fazer um bate-papo. A gente tem pessoas do Brasil inteiro aqui conectadas com a gente. Depois que eu postar a nossa live, ela vai ter várias visualizações. E são pessoas de todos os cantos do Brasil e muita gente de lugares que a gente não teria como acessar
sem ter essa possibilidade, essa ferramenta da internet, né? Então, é muito bacana essa troca. Eu já falei com gente de Macapá, gente do Rio Grande do Sul, Bahia, interior do Ceará. Então, assim, pessoas que às vezes não têm a oportunidade de ter esse contato com esse tipo de atuação profissional, né? Então, a gente sabe que tem cidades, municípios tão distantes no Brasil que às vezes nem comarca ainda tem, né? Então, a gente vive realidades muito distintas no universo do Brasil, né? É um país com dimensões continentais e realidades muito distintas, né, entre si. Então, a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo e comentar um pouco sobre da atuação mesmo sócio-jurídico, dar uma pincelada em geral, o que a gente faz no sócio-jurídico, qual que é o objetivo do serviço social no sócio-jurídico, o que a gente é requisitado, os instrumentos que a gente utiliza mais, um pouco dos dramas que a gente passa também, né? Eu até falei com o Caio, não quero entrar nas polêmicas, deixa para outras pessoas debaterem as polêmicas, já tem muita gente debatendo as polêmicas. Eu acho que o espaço que a gente tem aqui vai ser mais para falar dos pontos positivos, que querendo ou não, é um campo profissional diferenciado, né? Tem condições de trabalho hoje boas, que na maioria dos espaços socioocupacionais da assistência social, a gente não encontra com tanta facilidade, né? Como assim, você ter disponível material de escritório, você ter disponível uma internet boa, computadores bons, né? Um ar-condicionado, você ter uma sala com privacidade, coisas que não são realidade para muitos profissionais que estão no campo, que estão atuando e que enfrentam as dificuldades do serviço social pelo Brasil afora, né? Então, eu já passei por várias áreas do serviço social, academia, docência, passei pela saúde, e agora no sócio-jurídico posso dizer, assim, por experiência própria, né, que ainda é um espaço privilegiado, né, de atuação profissional em relação à maioria dos espaços, né? Sim, sim. E é importante não ceder os cantos da sereia, né, porque às vezes o colega chega nesse espaço, né, e por encontrar algo melhor do que encontrou na perspectiva de outras políticas públicas, às vezes ocupa um lugar muito subserviente dentro do trabalho do judiciário, né? Então é importante que a gente demarque o nosso projeto profissional em conjunto, claramente, com o projeto institucional, porque essa dialética ela precisa acontecer, né? Se a gente está hoje onde está, é porque tem demanda institucional para que a gente atenda. Se essas demandas institucionais não existissem, nós não estaríamos, né? Não existiria esse local de trabalho para a gente. Mas a gente não pode submeter o nosso projeto profissional ao projeto institucional. Eu acho que isso, a gente pode começar assim, sabe? Dizendo que esse talvez seja o maior desafio dentro dessa área. E aí eu vou falar um pouco da área, né? O que é a chamada área sócio-jurídica? Né? Tem um texto muito bom da professora Elizabeth Borgiani, em que ela vai fazer um debate, é campo sócio-jurídico, é área sócio-jurídico, e ela vai dizer, olha, não é campo, né, porque ela vai usar o termo campo, né, a categoria campo, pela análise do Bourdieu, e vai falar, o campus jurídico é o campo onde os operadores do direito disputam o poder de dizer o direito, né. E aí, né, nessa questão, ela considera que nós, né, do serviço social, a gente não está nesse lugar, a gente não está ali para dizer do direito. A gente está ali para complexificar isso, né, para trazer o elemento da dialética para esse espaço institucional, ou esses espaços institucionais, né, porque não é só o judiciário, né, o Ministério Público, são as polícias, são as Forças Armadas, são N serviços, são os acolhimentos institucionais, em determinada medida é o CREAS, em determinada medida são os profissionais de saúde, né? Porque a área sócio-jurídica, e aí ela vai defender que a gente dialogue com o serviço social na área sócio-jurídica, ela abarca todo aquele momento em que o profissional dialoga com os elementos próprios do direito, né? Então, toda vez que dentro do seu campo profissional, e aí não precisa ser o judiciário é o locus próprio, né? Assim, a gente só lida com isso praticamente, né? Mas as outras políticas públicas, elas acabam perpassando,
né, o sócio jurídico em vários momentos, e as pessoas às vezes não se apercebem nisso. E aí eu vou dar um exemplo. Eu fiz residência em multiprofissional em saúde da família, pela FRJ, era residente de uma unidade de saúde de atenção básica no Complexo do Alemão, no Rio, e muitas vezes chegavam demandas do Ministério Público para falar de violação de direitos ou de criança ou de idoso. Então, assim, toda vez que eu, enquanto assistente social, naquele momento ali da saúde, dialogava com o Ministério Público, eu estava dialogando com essa área sociojurídica. E olhando hoje, né, para a experiência lá atrás, se eu tivesse mais conhecimento sobre a área sociojurídica, eu com certeza teria trago um trabalho de muito melhor qualidade, né? E eu sempre falo, a minha dissertação de mestrado foi sobre trabalho em rede, né? Que é algo que me toca muito e eu acho que é pela questão do trabalho na saúde. Eu sempre incentivo os profissionais da saúde, da assistência com os quais eu dialogo, pelos N processos que chegam à minha mão, dessa necessidade deles não se avergonharem em buscar essa interlocução, seja com o Ministério Público, seja com o Judiciário, porque parece que fica uma instância que não se acessa, né? E quando eu estava na saúde, eu tinha essa sensação também, assim, era inacessível. Então, vários casos que eu deveria ter ligado para o Ministério Público para apresentar um relato e buscar orientações, eu deixei de fazer, porque ficava muito nesse lugar do distante, né? E eu estava tão impregnado só com a perspectiva do serviço social na saúde, que eu não conseguia olhar para a forma como eu olho hoje, o quanto esse tangenciamento do sócio jurídico permeava aquele fazer profissional naquele momento. Então, a área sociojurídica é todo o trabalho que o serviço social faz que dialoga um pouco com o direito. Fala um pouco, porque senão monopoliza a fala e já viu, né? Não, pode ir falando. Eu estou concordando aqui com você em tudo que você está colocando. E eu, assim, vejo que a gente tem inúmeros desafios, né? Mas trazendo um pouco da minha experiência, assim, eu tive uma experiência um pouco diferente no campo da saúde, porque eu fui trabalhar numa região que aqui em Brasília é uma região rural. E a gente lá conseguiu articular uma rede de proteção social. Então, a gente tinha articulado o trabalho entre as unidades de saúde, escolas, CREAS, Ministério Público e Polícia Militar. Então, a gente fez uma rede focada principalmente na vigilância à violência doméstica. Então, a gente monitorava as situações mais, né, conflitantes e intervinha, a gente fazia as intervenções trazendo todas as instituições, inclusive fazendo reuniões dessa rede específica. Então, foi uma rede que foi construída lá nessa região, se chama Rede Unidas, e fazia esse trabalho, que era um trabalho muito diferenciado. E eu acho que você está tocando num ponto muito importante, que é a questão, que a gente entra na questão dos encaminhamentos, né? Porque eu acho que a questão do encaminhamento social não é só o encaminhamento que você faz para o usuário, né? Então, é a questão que você está fazendo um encaminhamento entre instituições. Então, acho que isso tem que ser compreendido sobre o encaminhamento social. Então, eu na saúde, eu fazia encaminhamentos para outras unidades da rede de saúde, fazia encaminhamentos para o Ministério Público nos casos que competiam, fazia encaminhamentos para os conselhos tutelares e mais, como a gente tinha alguns problemas com a rede de conselho tutelar, muitos das notificações que eu fazia para o conselho tutelar, eu também notificava o Ministério Público para garantir a chegada da notificação ao poder público. Então, a gente fazia muito essa rede, que eu acho que é fundamental. E aí, tocando ainda nessa parte do encaminhamento, como a gente vê aí na área do sócio-jurídico, que como o encaminhamento social feito na área do sócio-jurídico tem peso, né?
eu tenho acompanhado muito isso com os usuários que eu tenho atendido. Os encaminhamentos que eu tenho feito, eu tenho corrido atrás de manter contato com esses usuários depois, para saber se eles conseguiram as vagas na rede de saúde, na rede de educação, e eles têm conseguido. Então, assim, como que o encaminhamento da área do sócio-jurídico tem peso? Quando eu fazia esses encaminhamentos lá na área da saúde, era tão difícil conseguir uma vaga, parece que ninguém levava a sério o meu encaminhamento. Então, assim, o teor do encaminhamento não mudou, a profissional não mudou, mas o poder institucional mudou, né? E aí a gente vê a população conseguindo ter acesso. Então, como é importante a gente fazer essa mediação, né, no nosso trabalho, né, dos encaminhamentos, assim. Mas, Caio, traz mais um pouco para a gente dessa relação. Eu, quando cheguei no Tribunal de Justiça, já tinha uma bagagem de outras áreas que o serviço social atua. Então, já não cheguei assim tão novinha. Você, quando entrou no Tribunal de Justiça, você já não tinha ainda uma larga experiência profissional, porque a gente tinha recém se formado, começado a especialização, começado o mestrado, estava todo mundo ali no começo de carreira, né? Então, eu já cheguei dialogando com essa bagagem de chegar para a instituição e falar, olha, instituição, o nosso espaço de atuação é até aqui, o serviço social vai até aqui. De lá para cá você não pode invadir e daqui para lá a gente também não pode ultrapassar. Então, o que também não é fácil, mesmo com bagagem, porque gera mal-estar, né? As instituições, os nossos superiores, não estão acostumados a um profissional de serviço social muito autônomo, né? Então, assim, principalmente no judiciário, que é muito tutelado, né? As relações são muito tuteladas, é complicado, às vezes, você colocar a sua autonomia profissional, mas é extremamente necessário, né? Se a gente não se empodera com os instrumentos que a gente tem, com as legislações que a gente tem, com a bagagem que a gente tem, simplesmente a instituição passa por cima, né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente como é que foi da sua experiência, de quando você começou para agora, como é que foram esses enfrentamentos com a instituição, de colocar quais os limites da atuação profissional. Então, eu acho que a experiência que eu tive na residência, ela foi sine qua non, assim, ela foi algo muito singular na minha formação e me pediu para chegar no Tribunal de Justiça não tão verde, vamos chamar assim, né? Então, terminei a graduação, fiz 2 anos de residência, e aí quando eu concluo a residência, ingresso no mestrado, eu ingresso no tribunal junto. E é muito complexo quando você entra num local onde as relações são muito hierarquizadas. Né? Quem é da saúde pode falar, não, mas na saúde tem um saber médico, né, que tenta subjugar toda a lógica da política de saúde. Mas não é a mesma coisa, assim. Não é a mesma coisa. Então, consegue ser mais acirrado, né? Quando eu cheguei no Tribunal de Justiça, eu achei que era a mesma coisa. Eu falei, se eu dei conta de médico, eu dou conta de juiz, né? E não, assim, essa coisa do rito, né, do doutor, isso é algo muito venerado e não é fácil você não sucumbir para essa lógica, né? Então, porque toda instituição ela se organiza a partir dessa figura que é o juiz, né? É diferente da saúde, que é uma política de um poder do Estado ou do executivo, mas de algum âmbito, né? Esse é um poder, né? Um poder organizado a partir dessa figura que é o juiz. Eu fico brincando que para entender o judiciário brasileiro, a gente não pode ler autores recentes das ciências políticas, a gente tem que ler Maquiavel, né? Porque a gente está falando da aristocracia. Dentro dos poderes do Estado, o judiciário funciona como se fosse uma aristocracia. Então, assim, coisa do elevador privativo, que são coisas, sim, absurdas, né? Então é com isso que a gente dialoga quando a gente chega. Esse é o peso, né? Quando a gente chega. E se posicionar diante disso é tudo aquilo que você aprende lá em serviço social
sobre análise institucional, né? Você chega, você entende onde você está botando o pé, você entende quais são as correlações de força, você conversa com os seus colegas sobre aquilo que se tentou fazer ou o que não se tentou fazer, aquilo que se faz ou se deixa de fazer. Você observa muitas práticas profissionais com as quais você não concorda, porque é isso, a gente chega novo, tinha muita gente antiga também, e que passaram por outros movimentos no Tribunal de Justiça e que tinha uma outra perspectiva de serviço social. Então você tem esses embates, né, sobre perspectivas de serviço social e de serviço público. Exatamente. E tudo isso acontece. Eu entro numa equipe que tinha 8 pessoas, 8 colegas de serviço social. Essa equipe ela já se refez umas 3 ou 4 vezes desde que eu entrei, por aposentadorias, porque os colegas acabam querendo ir para outra comarca. Eu hoje estou em Macaé, na cidade do Rio, no estado do Rio. Para vocês terem uma ideia da organização do serviço social no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até 2009, nós éramos lotados ou em varas de infância ou em varas de família, com algumas exceções, alguma coisa na área administrativa, alguma coisa na área de pessoal, mas prioritariamente na área de infância e na área de família. Depois vem a violência doméstica, né, quando a política da Lei Maria da Penha se efetiva no tribunal, criam-se então essas lotações para assistentes sociais e psicólogos. E em 2009, depois de uma modernização, né, bota 50 aspas nessa modernização, né, porque é uma modernização bem a capital, assim, bem a lá capitalismo, promovida pelo Tribunal de Justiça com a assessoria da Fundação Getúlio Vargas, os assistentes sociais das varas de família perderam as suas lotações. Então, todo mundo permaneceu nas varas exclusivas de infância as lotações, e aí criou-se equipes regionalizadas. Então, desde 2009 para cá, você tem aqui o que é chamado de ETIC, Equipe Técnica Interdisciplinar Cível. Essas equipes pegam uma região do estado, imagina uma região qualquer do estado, os assistentes sociais que trabalhavam naquelas cidades, algumas cidades estavam sem assistentes sociais, porque sempre faltou profissional e continua faltando, né? E aí, para evitar que o acesso à justiça não fosse prejudicado, que o trabalho do assistente social chegasse a todas as cidades, ao invés de fazer concurso público e convocar profissionais, o que eles fizeram foi regionalizar equipes, e essas equipes passaram a ser responsáveis pela região. Então, aqui em Macaé, nós somos responsáveis por cinco comarcas, que é Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Quissamã e Conceição de Macabu. Para quem não é do Rio, esses nomes não dizem bulhufas, mas... E aí a gente trabalha regionalizado. Antigamente, cada lugar desse tinha um assistente social para chamar de seu. O que você perde com isso? Você perde um profissional que está articulando diretamente com a rede. E diariamente. Né? Exatamente. Toda a qualidade do trabalho. Você perde uma qualidade muito importante. Assim, você tem um declínio do trabalho que potencialmente pode ser feito muito grande. E aí estamos nessa até hoje. Recentemente foram criadas as ETICs criminais, né? Mesma área de abrangência, lotação de serviços sociais por conta do depoimento especial, e é isso uma coisa que a gente não vai conversar porque é polêmico, né? Mas que eu sou contra o depoimento especial, só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo a gente. Mas assim, e aí criaram essas ETICs criminais agora, então a organização basicamente do Tribunal de Justiça hoje é essa, assim, quem está lotado em vara de infância, quem está exclusiva, quem está lotado em juizado exclusivo de violência doméstica, e quem está nesses núcleos, né, que são as ETICs, que são divididas no estado inteiro. Na capital e em Niterói, essas ETICs elas só pegam a área de família, elas não pegam a infância porque são cidades que têm várias próprias de infância, né? Mas praticamente todas as ETICs do interior, elas assumem tanto a matéria de família, quanto a matéria de idoso, quanto a matéria de infância, e antigamente a matéria criminal. Então, assim, a ETIC virou faz tudo dentro da equipe técnica, né, o que é algo muito complicado, porque falta tempo para a gente se especializar, né, e é necessário, porque é um trabalho especializado, né, é um trabalho que você precisa se debruçar sobre bibliografia, que você precisa fazer pesquisa, você precisa estudar, porque você está na parte que você pega em sua infância, né? Exatamente. Você não pega a família. Infância e adolescência.
A área de família, para mim, é a área mais complexa para o serviço social, porque é uma área que tem muito pouca produção, quase não há produção acadêmica, quase não há. Um dos poucos livros que tem foi recentemente publicado pela Cortez, né? E baseado na experiência de 2 assistentes sociais lá de São Paulo. Mas ainda assim, os artigos que tem, quando você vai ler, você fica procurando extrair o máximo, mas ainda assim falta, sabe? A gente precisa de pesquisa, a gente precisa se debruçar mais em relação a isso. Isso tem a ver com a academia. É muito engraçado, porque dentro, você falou no início, né? Dentro do trabalho que a gente desenvolve, a gente está numa instituição que nos dá condições de trabalho como poucas dentro dos locais de trabalho que a gente tem enquanto profissão. Então, muitas vezes a gente é visto como o primo rico, né, dentro do serviço social, né? E é claro, né, isso está no salário, isso está nas condições de trabalho, está em vários elementos. Mas o engraçado é que quando você vai para a pesquisa e para o suporte que a gente tem da academia, a gente é o primo pobre. Porque assim, não há, eu desconheço, núcleos de pesquisa com o objetivo de pesquisar o sócio jurídico. Você tem iniciativas de profissionais do sócio jurídico que fazem isso. Então você tem a Beth, a Fávero lá em São Paulo, você tem no Ministério Público a Tejadas no Sul, né? Você tem os colegas que vão construindo no seu ambiente profissional com a sua especialização, então faz mestrado, faz doutorado e compra isso para si, para debater. Sim. Mas assim, aqueles professores que a gente, né, lê, que biblioteca básica aí de serviço social, não é uma área pela qual eles circulam, né? E o pior, teve no Tribunal de Justiça do Rio, teve uma pesquisa feita por uns professores, e aí eu não vou dar nome, falando sobre o trabalho do serviço social no sócio jurídico, e ao ler aquela pesquisa eu não me reconhecia ali. Ou seja, a pesquisa foi muito mal feita. Então, falta projetos de extensão que envolvam a universidade com o campo sócio-jurídico para que a gente possa produzir mais material, para que a gente possa produzir mais conhecimento, porque às vezes fica parecendo que tem um certo senso comum que fica ganhando cara de teórico dentro do serviço social, sabe? E a gente tem que lutar muito para que isso não aconteça. Mas voltando, né, da chegada do tribunal, toda essa complexidade que eu falei, então assim, é a questão da literatura, é a questão de você chegar e fazer tudo, né, é a questão de estar numa instituição hierarquizada e você ter que saber onde você está botando o pé e o que você pode dizer e não dizer, como dizer, de que forma construir. E aí uma coisa básica é a seguinte, papel. O Tribunal de Justiça te ensina que papel é uma coisa muito importante. Por quê? Você recebe muita ordem verbal. Ordem verbal, inclusive, de coisas que você não deveria fazer. E tem gente que faz, né? Então, se essa ordem ela vem por escrito, você pode questionar. E às vezes, quando você pede para vir por escrito, não vem. Exatamente. Sabe? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Outro elemento a gente precisa falar mais de nós mesmos. Esse tipo de live aqui é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que a gente o sócio jurídico tem poucos eventos, e isso pensando no conjunto Cefaz-CRES. Foi feito recentemente o terceiro seminário, foi em 2019, só que o segundo seminário foi em 2009. 10 anos para produzir um seminário. E foi um seminário que mais parecia encontro do que seminário, né? Tenho amigos, pessoas que eu gosto muito que estiveram nessa organização, acho que eu já falei isso para eles, que não teve o tamanho e nem a organização que era necessário depois de 10 anos sem um evento para a gente falar da gente. Então a gente tem falado pouco da gente. Acho que é isso por enquanto. Manda mais aí e vamos conversando. E é uma área de peso, né, no serviço social, né? Eu acho que o sócio jurídico, assim, é uma grande referência dentro do serviço social, dentro dos espaços de atuação, né? O próprio peso da atuação, né? Um parecer nosso, um laudo, vai intermediar, vai subsidiar uma decisão de um juiz, né? Às vezes de um promotor. Então, assim,
como que tem um peso muito grande, né, o uso dos nossos instrumentos, né? E parece que na justiça o uso desse instrumento tem um peso ainda maior, né? Porque no momento que a gente anexa ali no processo o seu laudo, o seu parecer, você anexa no processo e colocou lá, está lá oficial e todas as partes podem questionar, e você coloca a cara a tapa, né, perante as instituições, né, porque não é só a sua instituição, ainda vai ter o Ministério Público, ainda vai ter defesa, acusação, então, E dependendo assim, do que você escrever, vai ter a comissão de ética do CRES. sim, exatamente. Então, assim, é muito sério, né, o uso dos nossos instrumentos. Então, isso, e como a gente está na esfera do judiciário, né, tudo tende à judicialização, né? Então, um relatório mal feito, um laudo mal feito, não embasado. O que é mal feito? É um relatório que não tem embasamento, que você não demonstra qual foi o método que você utilizou, quais os instrumentos você empregou, com qual objetivo, de que forma, qual foi a bibliografia que você utilizou como referência para tratar aqueles dados que você encontrou. Então, tudo isso tem que estar ali no seu relatório, no seu laudo. Você não pode simplesmente chegar num parecer social e dar uma canetada. Você tem que substanciar, você tem que dar materialidade para a sua opinião técnica. Então, como que isso tudo é tão importante, né, para a gente? Fala um pouco para a gente aí da questão dos instrumentos, como é que vocês usam, como é que é lá no seu dia a dia. Então, pensando nos instrumentos, eu gosto de falar de entender o estudo social enquanto processo, né? Tem gente que... Com certeza. Isso foi uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei no tribunal, não havia uma unidade na equipe sobre o que era estudo social. Muitos colegas colocavam o nome do documento, estudo social. Aí você perguntava por quê, e aí a pessoa falava assim, porque eu peguei o relatório de fulana que está aqui há mais tempo, e aí estava escrito lá e eu escrevi também. Então, assim, tinha uma reprodução, né, de um modus operandi de se fazer, que foi que a gente conseguiu ir alterando estudando, né? Então, vamos lá para os textos da Fávero, né, da Mioto, para a gente discutir sobre a questão dos instrumentos na área sociojurídica. E aí são duas professoras, duas teóricas que, para quem quer discutir sobre os instrumentos na área sociojurídica, os textos delas cada uma tem alguns textos sobre essa matéria. É bacana, porque te dá lá uma clareza do que é cada coisa, né? Eu gosto também muito de um texto Me sumiu da mente. Bom, mais falando dos instrumentos, né? Acho que, como eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente se é profissional da área sociojurídica, então vamos do beabá, né? Como é que a gente trabalha, né? A gente nisso, e aí eu não vou falar mais da área sociojurídica, e eu vou falar do trabalho no judiciário. E aí vocês fazem as correlações necessárias. Então, primeiro que a gente trabalha por determinação judicial. Poucos são as hipóteses em que a gente faz atendimento à demanda espontânea, né? A gente pode até fazer o acolhimento, encaminhar, mas assim, nossa função de ser dentro do Tribunal de Justiça é atender a uma determinação judicial por embasamento técnico na nossa área. Então, o juiz entende que naquele processo ele precisa ouvir um assistente social sobre a nossa matéria de trabalho, e então ele encaminha o processo e a gente recebe ele para fazer um estudo. É engraçado porque existem algumas coisas que se reproduzem dentro da instituição, eu não sei se acontece lá no Amazonas, mas aqui tem a moda do estudo psicossocial, né? Ainda não se mostrou, ainda não está claro ainda para os magistrados de que existe o estudo social, existe a avaliação psicológica, ou estudo psicológico, né? Exatamente. Não existe estudo psicossocial, né? Eu não faço. Exatamente. Mas a gente deixa claro no documento, né, o que é o documento, mas esse chavão aí ganhou corpo e tem vida própria. A gente nem consegue
No Amazonas, a requisição vem dessa forma também. Vem a requisição do estudo psicossocial e aí como que a gente responde? A gente tem um setor psicossocial onde tem profissional de psicologia e profissional de serviço social. Então, a gente realiza a entrevista juntos, os dois profissionais. Normalmente eu faço a primeira parte da entrevista e depois o psicólogo faz a segunda parte da entrevista. E cada um com seu instrumento próprio, com as suas perguntas próprias, a gente faz junto por uma questão de otimizar o tempo de quem está ali mesmo, para não ter que ficar não respondendo, são duas entrevistas separadas, uma entrevista social e uma entrevista psicológica, mas a gente faz de uma maneira, assim, vamos dizer, articulada, conjunta, né? Uhum. E conjunta. E em seguida, eu vou reelaborar o estudo social. Minha filha dando um oi aqui pra gente na live, gente. Esse é o Caio, Raio. Tudo bom? E aí a gente eu realizo o estudo social, ele realiza lá o estudo psicológico dele. No final, qual é o produto que a gente vai colocar? A gente vai anexar no processo um relatório social assinado por mim e pela estagiária que tiver participado, se tiver participado, e ele anexa o produto dele, que é um relatório psicológico. Em nenhum momento a gente elabora relatório psicossocial, assina o relatório em conjunto, cada um elabora, então, um produto e tem 2 produtos. Isso aí foi uma discussão que a gente fez com a magistrada, que a gente trabalha com ela, e ela foi muito compreensiva na postura dela de tentar conhecer e entender as posturas de outras profissões. Ela nunca foi impositiva com a gente, então é uma magistrada bem diferenciada, né? Essa a gente tem que dar os devidos créditos e valores, porque não é fácil a gente encontrar uma magistrada com essa postura, né? De querer compreender o outro universo profissional, querer compreender outra visão, né? Então, a gente harmonizou e pacificou dessa forma a questão e ficamos satisfeitos. Ela continua solicitando o estudo psicossocial e aí a gente entende que é um estudo com 2 profissionais, 2 áreas, 2 olhares e produtos profissionais bem distintos, né? Bem diferentes. Foi bem legal lá no Tribunal de Justiça, porque eu e o meu colega psicólogo entramos juntos no mesmo concurso. Então, a gente refez a equipe, então começamos juntos do zero. E a gente conseguiu harmonizar bem essa questão de qual é o limite de atuação do serviço social, qual é o limite de atuação do psicólogo. Porque o relatório que antes tinha lá na vara, antes da minha equipe estar atualmente, se você pegasse do assistente social ou do psicólogo, era a mesma coisa. Não tinha diferença, você não conseguia perceber qual era a especificidade daquela profissão ali naquele relatório. Eram iguais, basicamente. E não são profissões iguais, gente. Se fossem iguais, era a mesma coisa. Serviço social é uma coisa, psicologia é outra. O relatório é completamente diferente. Não tem como ser igual, não tem como ser nem parecido. Não sei como que as pessoas conseguem fazer parecido. Então, enfim, mas eu te cortei, você estava comentando aí. Eu quis fazer esse parêntese, assim, porque é uma questão que eu acho tão importante, né, da gente estar comentando aqui, né? Pois é. E, bom, então chega o processo, a gente faz análise, né? Eu falei das ETICs, né? A gente vai separado, tem a ETIC Psicologia e a ETIC Serviço Social. São 2 unidades organizacionais distintas que ocupam o mesmo espaço físico, mas cada equipe técnica tem seu responsável técnico, que é um cargo não remunerado, né? É só trabalho a mais, não tem nenhuma remuneração. Incrível, né? Tem 4 anos que eu exerço isso na minha equipe, né? Eu sou o responsável técnico pelo serviço social da minha equipe. E aí os estudos que são determinados para os 2 setores, a gente tenta fazer conjunto sempre que possível, e os estudos, mas a gente tem muito mais demandas para estudos sociais do que para estudos psicológicos, assim. Isso é histórico no Tribunal de Justiça do Rio.
E primeiro, porque quem chegou primeiro na instituição foram os assistentes sociais. Falar de serviço social no estado do Rio é quase falar da própria construção do próprio tribunal. Né? A gente está desde o início do juizado de menores, em 1940. Né? E aí, em 1988, quando entra a Constituição e vem os concursos públicos, a gente começa com as lotações na área de infância e pequenas lotações na área de família, onde os profissionais foram entregues para os juízes, assim, sua lotação é essa, se apresenta lá para o seu juiz, mas o que eu faço? O que eu vou fazer? Não sei. E aí as pessoas tiveram que construir... Ninguém sabia, nem o juiz sabia o que ele queria também daquele profissional, Exatamente, né? Exatamente. Não, e os profissionais tinham que bater na porta do juiz para lembrar ele que eles existiam e que eles estavam ali para trabalhar. Porque não tinha demanda, assim, foi tudo construído do zero lá no início dos anos 90. Os colegas não tinham sala para atender. Então, pedia-se do trabalho do assistente social, mas vou atender aonde? Não tem sala. Então, assim, tudo isso foi construído ao longo de uma história de muita luta das colegas pioneiras. E é isso, assim. Sobre essa questão, né, desse trabalho conjunto, né, que eu falei que a gente faz sempre que possível, tem muito esse elemento do que você diz, de evitar que a pessoa precise vir várias vezes ao fórum, é longe, né, as pessoas têm mais o que fazer da vida, né, as pautas ao trabalho, se a gente sabe qual é o impacto disso na vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo tem essa questão do elemento técnico, operativo e ético-político, assim, se tem profissional que não consegue trabalhar junto. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Acho que, me forçar a trabalhar com um profissional que eu não concordo com a condução é uma violência comigo, né? E vice-versa. Então, a gente tem que sopesar esses elementos. Porque nem todo colega, e aí tanto faz o serviço social da psicologia, tem a mesma postura profissional. E aí, né, voltando lá para aquilo que você estava falando dos encaminhamentos, que é um dos elementos, né, feito ali, análise do processo, convocar as partes para as pessoas para você fazer o estudo, né? Quem que a gente precisa entrevistar para entender o que está acontecendo primeiramente. Aí você conversa com essas pessoas. Tem alguma instituição que eu preciso buscar para ter alguma ideia? Então você vai lá falar com essas instituições. Tá o suficiente? Não tá? Preciso envolver mais pessoas nesse estudo? Envolve-se mais pessoas nesse estudo, né? Então isso é um processo de avaliação e reavaliação a todo momento desse processo de trabalho utilizando esses instrumentos. Vai ser necessária uma visita domiciliar? Essa opinião, mais uma opinião polêmica, eu acho que a visita domiciliar na área sociojurídica ela precisa ser melhor analisada sobre a pertinência dela. Porque é muito diferente quando você está na saúde e você entra na casa de alguém do que quando você está ali enquanto um membro do judiciário entrando. Exatamente. Porque a demanda, e aí pensando em especial em infância, né, a demanda é por fiscalização. Mas eu não vou lá fiscalizar. Fala isso para a pessoa. Né? Porque a pessoa já aconteceu, não aconteceu comigo, mas já aconteceu da pessoa abrir a geladeira para uma colega, para assim, quer ver? Sabe? Porque tem esses filmes americanos aí que ficam falando um monte de coisa que a gente não faz. Exatamente. Né? Então as pessoas têm uma ideia. Com projetos profissionais distintos, diferentes do nosso, com uma concepção ética política diferente e que fazem coisas vexatórias, inclusive visita domiciliar sem avisar, por exemplo, chega lá na casa da pessoa de surpresa para pegar no flagra. Então, que tipo de absurdo é esse? Que tipo de profissional se presta a um trabalho desse? É um profissional que não está fechado com o projeto ético político crítico do serviço social. Não entendeu nada ou não compactua com o nosso projeto. Então você precisa pensar muito bem se você vai usar ou não a visita domiciliar. Eu parto do pressuposto que eu só uso se eu acho necessário, e tem vezes que eu acho. Concordo plenamente. Mas não é um negócio que... Eu utilizo como último recurso, e acho que deve ser o último recurso. Sempre. Sempre como último recurso, porque acho que tem outros instrumentos menos invasivos que a gente pode tentar utilizar antes, até chegar nessa última opção aí da visita domiciliar. Sim. E aí, né, eu falei que ia chegar na questão do encaminhamento, que é um outro instrumento que a gente utiliza, que como
como os profissionais às vezes se encastelam nessa lógica do judiciário, dessa lógica de eu sou perito e eu vou dizer sobre a vida de alguém e esse é o meu trabalho. Meu trabalho é basicamente dizer para o juiz sobre a vida daquela pessoa, né, daquela família. E às vezes é incrível, processos que envolvem curatela de idoso ou de pessoas com alguma doença mental, e as pessoas não fazem um contato com o CAPS, com o Centro de Apoio Psicossocial. Como que você vai falar de a vida de alguém que tem uma doença mental sem falar com o serviço que atende ele? Para entender as potencialidades da autonomia. Então, assim, tem muito profissional que se encastela e realiza o trabalho dele sem considerar que existe toda uma rede que atende aquela família e que tem muito a contribuir não só para o estudo, mas para intervenções que tragam benefício para aquela família. Com certeza, com certeza. E isso vem, são profissionais que se você conversar com eles, eles vão dizer que eles não são fiscalizadores, que eles não vão na casa das pessoas ver nada, assim, que, né, não estou indo lá para fiscalizar, mas que o trabalho acaba virando um trabalho fiscalizador, não porque de antemão é aquilo que ele planejava do trabalho dele, mas porque ele não considera, que para mim é um dos principais instrumentos de trabalho de qualquer área de serviço social, que é a articulação em rede. Exatamente. E aí, sem articulação em rede, o trabalho fica incompleto, né? A verdade completamente, é essa. Completamente. Você fica ali só apagando incêndio e nunca consegue fazer um trabalho com continuidade, com, né, uma linha de totalidade, tentando abarcar todas as dimensões, né? Sim. E dá trabalho, né? Assim, o problema da rede é que você tem que sair do ar-condicionado para ir lá conversar com a escola que não tem um ar-condicionado, né? Para ir conversar com o CAPS. Exatamente. E aí tem um outro problema. Tem alguns colegas que quando fazem, chegam na instituição, às vezes sem avisar, ou às vezes avisando mesmo. Acho que não importa muito essa coisa do avisa antes, não avisa depois, ou não. Mas a postura, sabe? A pessoa chega na instituição, aquela coisa assim, quero conversar. Esquece que aquele serviço tem 50 mil demandas. Esquece que aquele serviço tem agenda, em especial o serviço de saúde, porque na assistência ainda é um pouco mais fluido, né? Você tem os atendimentos agendados, mas assim, na saúde, você chegar sem combinar antes na saúde, vai tomar chá de cadeira. E a pessoa não quer tomar chá de cadeira, né? Porque ela é do MP, porque ela é do judiciário, porque ela é, sei lá o que ela é, né? Não devia ser. Então, são todos cuidados que a gente precisa tomar quando entra numa instituição dessa, porque é quando a gente começa a trazer os valores institucionais, que são valores não ditos, né? Tem os valores ditos, falar lá, a missão do Tribunal de Justiça é pacificar os conflitos sociais, as missões. Então, essa é o não dito, que é como ela se relaciona de fato com a sociedade. E às vezes as pessoas acabam ocupando essas missões não ditas do tribunal, trazendo para si enquanto algo que identifica elas, porque essa essa sensação de poder de ter a caneta na mão, né, tendo esse respaldo que a gente tem, às vezes sobe a cabeça e isso é muito complicado. Isso tem que ser tomado todo o cuidado necessário. E aí eu nem entro na polêmica, se tem que avisar antes, se não tem que avisar depois, assim, até porque são locais e locais de trabalho. Eu trabalhei numa comarca em que você conseguia falar com as pessoas antes. Mas eu trabalhei em outras comarcas em que você não consegue conversar com as pessoas. Porque elas mudam de celular a todo momento. Ela até tem a informação do contato telefônico dela. Você tenta falar com a rede não consegue te devolver, né, sobre o endereço. E você precisa fazer uma visita domiciliar para falar com a pessoa, para dizer, olha, tem um processo aqui envolvendo sua família. E a gente. É uma convocação, não é exatamente uma visita domiciliar, né? Mas você vai até a casa da pessoa, né? Às vezes. E aí eu acho que tem um pouco dessa postura também, né? Do quanto que você constrói, aprende a construir vínculo nessa abordagem e nessa fala com as pessoas que você atende. Que é algo que a experiência vai trazendo, né? Mas é uma preocupação que precisa ser constante. Eu digo assim, eu sou um profissional muito melhor no sócio jurídico porque eu passei na saúde antes. Para mim, essa experiência de ter passado por um lugar onde o acolhimento e o vínculo são o norte do trabalho, são valores muito grandes do trabalho, fazem com que ao chegar nessa instituição, que é uma instituição fria, né, eu já tivesse
atento a determinadas coisas. Coisas que alguns colegas, inclusive nossos, né, não vou dizer nome, né, mas que tiveram dificuldades, assim, conversando com colegas da nossa época de faculdade, alguém falando de uma reunião de rede, foi para uma reunião de rede, e aí alguma reclamação em relação à saúde mental. E aí eu falei para esse colega, falei assim, cara, você precisa pensar numa coisa, quando a gente está discutindo em rede, né, cada instituição tem seu tempo. O tempo do judiciário é um tempo muito rápido, assim. Então, o processo é para a gente só está cuidando daquela situação enquanto o processo está na nossa mesa. Depois você faz até um ou outro acompanhamento, mas isso você não vai fazer com todos os casos que passam por você. Para você ter uma ideia, no ano passado, no ano 2019, né? Não vamos contar a pandemia. Eu atuei em 230 casos, sim. É uma absurda a quantidade. Né? É um absurdo. Então, assim, não dá para você fazer esses acompanhamentos longitudinais dos casos. Às vezes você elege um ou outro por um compromisso profissional, mas não porque isso é uma organização da instituição, né? Enquanto quando você vai para a saúde mental tem todo o tempo dela, que é um tempo devagar, que é o tempo da construção do vínculo, que é o tempo das intervenções acontecerem, que é o tempo daquelas intervenções tomarem forma e conteúdo para aquelas pessoas, né? E o judiciário é acelerar. A conversa com esse colega nosso era essa, assim. Para a gente articular em rede, a gente tem que entender a diferença dos tempos institucionais. E a gente precisa explicar o nosso tempo para o outro e entender o tempo do outro para a gente tentar chegar no meio termo, né? Qual é o tempo para uma criança permanecer no seio de uma família tendo seus direitos violentados? Às vezes, para a saúde mental, esse tempo é longo. E faz parte ser longo, porque é do métier daquela área de saber, né? Que entende o processo de trabalho através de um outro elemento. Né? Mas para a gente não, a gente tem uma celeridade, assim, porque a gente vai pensar no depois. Bom, olha, a gente tem tanto tempo para fazer essa investida. Se essa investida não der certo, a gente tem que pensar que essa criança pode acabar indo, no pior dos cenários possíveis, para adoção. Se ela for para adoção, ela precisa ir para adoção numa idade em que ela consiga ainda ser acolhida por uma família. Porque a gente sabe que quanto mais velha a criança, mais difícil você colocar em família substituta. Então, assim, quando a gente traz esse elemento para discutir com a saúde mental, a gente está trazendo pontes. Quando a gente só reclama que eles não fazem, sabe? A gente não está articulando, a gente não está... Exatamente. Isso não é rede, né? E eu vejo que a diferença de entendimento meu e desse nosso colega, só para concluir, é que eu passei pela saúde e esse colega, depois da faculdade, entrou no tribunal. Ficou um ano estudando ainda, mas a primeira experiência de trabalho dele... Oi, parece que travou aqui. Oi. Não sei, travamos. Mas estamos de volta. Pois é, eu estava falando do seu colega que foi direto para o judiciário e não passa por esse processo, que é um processo até de humanização mesmo, né? Que a gente passa na saúde, né? É um processo muito intenso, né? A gente teve um comentário aqui da Carla. Carla, obrigada, foi minha aluna querida. Carla, brilhante. A Carla é muito brilhante. Fez uma monografia brilhante sobre refugiados e imigrantes. Parabéns, doutora Fabiana, amando todos os temas que brilhantemente, muito bem explicados. Obrigada, Carla. A Cris comentou aqui que a própria sociedade não entende o trabalho do serviço social no espaço sócio-jurídico e percebe que o diálogo e a explicação da visita domiciliar faz toda a diferença, com certeza. E que muitos usuários ainda entendem que são ações policialescas. Com certeza, Cris. A visita domiciliar precisa ser muito bem trabalhada com a família que vai nos receber, para a gente fazer um trabalho ético, né, que respeite a autonomia daqueles indivíduos, que respeite ali a liberdade de ser daquela família, mas que também cumpra com o papel protetivo que nós, como assistentes sociais, temos, né, por responsabilidade, né. Ô, Caio, a gente vai encerrar a primeira hora aqui de live, daqui a pouco vai dar um sinal aqui pra gente.
Aí eu quero saber o seguinte, a gente passa para um segundo bloco e faz o encerramento, ou você quer ir fazendo o encerramento por aqui? Quanto tempo a gente tem ainda, você acha? Para fechar essa Eu hora? acho que ainda deve ter, imagino que ainda tem cerca de uns 10 minutos. Acho Ou que, menos, uns 5. acho que dá pra gente ir encerrando. E aí no Beleza. futuro a gente pensa num outro tema, Vamos fazer ou outras, com especifica, certeza. né? Assim, Vamos afunilar no próximo, de repente, né? Falar das polêmicas, quem sabe, também. Ó. Hoje a E gente assim, só falou das partes mais, né, mais interessantes, só a parte boa, né? O creme de la creme, só coisa legal. Na próxima a gente pode falar também das pedreiras, as pedreiras do sócio jurídico. Pois é, porque é uma área muito grande, né? Assim, a gente tem cada tribunal de justiça do Brasil, ele se organiza de uma forma completamente diferente. Alguns até buscam alguma coisa próxima. Então, assim, e o Espírito Santo tem algo parecido com as ETICs. São Paulo não tem ainda, mas provavelmente vai ter, porque é precarização. E precarização todo mundo adere, né? E aí o pessoal de lá vai lutar com certeza para tentar não implementar isso lá. Mas sim, São Paulo tem assistente social, é o lugar que tem mais assistente social, né, em todo o Brasil. Tem estados que não tem assistente social no Tribunal de Justiça. Tem estado que eles terceirizam a função que seria nossa para a rede. E a rede aceita. Né? Assim, é um absurdo. Né? Então, é muito é muito diferente. Né? Assim, cada estado é um estado com as suas questões específicas do ponto de vista administrativo e organizacional. Do ponto de vista do trabalho, não. Do ponto de vista do trabalho, as demandas tendem a ser as mesmas, né? E as respostas, eu acho que mais do que nunca a gente deveria ter unidade de resposta, assim, enquanto diretriz de trabalho única. A gente tem lá o parâmetros do Cefes, né? O Cefes tem um parâmetro do trabalho no sócio jurídico, eu acho que é importante todo mundo conhecer. Eu ainda acho ele limitado. Eu acho ele fundamental, mas eu acho que tem que avançar mais. A gente precisa ir discutindo isso em cada área, dentro do sócio jurídico. Ele está na pontinha do iceberg, né? Ainda tem muita coisa para discutir. Ele é o geralzão, né? A gente precisa começar a pensar, porque me preocupa temas espinhosos como alienação parental, onde a gente tem um livro de um professor universitário que não é da área, né, e que foi se aventurar por uma questão específica da vida pessoal dele, e aí isso está virando tema de estudo das pessoas. Então, assim, eu estou lendo um cara que escreveu um livro porque ele estava passando por aquilo, e ele tem um grande nome dentro do serviço social hoje, e isso faz com que as pessoas leiam ele e concordem com ele, porque esse nome dele é meio que assim, quase todo marxista no tribunal, dentro do serviço social é quase Deus, né? Então, assim, o fato de ser marxista é quase que a critério da verdade. Se o cara diz que é marxista, significa que tudo que ele escreve é bom, e não é verdade. Né? E me preocupa muito que quando a gente vai discutir exatamente guarda compartilhada e alienação parental dentro do serviço social, a gente tem, se eu não me engano, o único livro escrito sobre isso é de alguém que não é da área, que não pesquisa através do trabalho do assistente social, e sim na experiência de um pai que viveu uma situação específica da vida dele e ele resolveu escrever um livro. Né? Isso é problemático. É problemático que a gente não tenha literatura abrangente sobre sistemas, e aí a gente está muito atrás da psicologia, porque a psicologia tem várias discussões coletivas sobre guarda compartilhada, sobre alienação parental, que eles discordam desse tema, que tem duas posições polarizadas, né, de quem concorda e quem não concorda com o uso dessa nomenclatura, sobre o trabalho em vários elementos, vários locais do sócio jurídico, como a questão socioeducativa, como a questão das varas de infância, como a questão dos acolhimentos institucionais. Eles estão trazendo elementos para os profissionais, auxiliando esses profissionais, para que depois eles não encontrem esses profissionais lá no Conselho de Ética, né, do Conselho Regional, do Comitê de Ética. E o serviço social não está fazendo isso, e eu acho isso muito complicado. E aí, para encerrar o que eu estava dizendo dos instrumentos, para não ficar sem, você falou um pouco disso, assim, a gente precisa muito pensar no que a gente escreve. E o que a gente escreve não é só o modelão, do porquê, que você meio que trouxe, né, o modelão. Como que foi feito, a metodologia usada, os referenciais teóricos que usou, se usou. 20 segundos. Vamos ter que voltar então.
Vamos Só ter para que fechar. voltar para a gente acabar. Uhum, exatamente. Então, Aí vamos fazer assim, a gente vai encerrar, eu vou publicar ela no IGTV, então demora uns minutinhos, aí eu volto novamente, tá? Então demora um pouquinho, fica atento aí, que logo aparece eu online de novo na live, tá bom?